Essa não é uma pergunta retórica, essa é uma pergunta para a gente responder. E hoje eu estou recebendo aqui meu amigo, aliás é meu médico cardiologista, o Helder. Excelente referência. Dr. Marco Calçada. E aí tem um fato curioso, ele é pai de 2 Isabelas. Pai também da Rafaela e do Pedro. Tem 63 anos de idade, 9 anos de casado com a minha amiga Jaqueline. Tenho um pouco de dó de você, viu, Calçada? Eu tenho muita dó. E 43 anos de fé, 43 anos de fé, rapaz. O que ele tem de fé eu não tenho nem de idade ainda, Helder. Sem comentários, né, Calçada? Ele se autodescreveu como nascido e criado no Evangelho, sempre crescendo e aprendendo sobre a graça e misericórdia de Deus, procurando viver como a imagem do Senhor. Ó, forte isso, cara. Calçada, eu queria começar, como eu sempre inicio aqui com todos os convidados, que você contasse para quem está nos assistindo e nos ouvindo, como foi o seu encontro com Jesus? Como que se deu isso? Eu venho de uma família, a princípio meu pai era católico, minha mãe evangélica, mas logo meu pai se converteu à igreja na época presbiteriana e tornou-se um evangélico sempre muito ativo. Nós sempre fomos criados e numa época diferente, né? Porque naquela época, hoje o cara vai de manhã ou vai à noite, e a gente ia todo domingo de manhã e à noite, morava até longe da igreja, participava no sábado, tinha umas atividades muito boas. Hoje os grupos estão também fazendo isso com as crianças, está sendo um trabalho muito bonito. Mas a gente era um pouco mais presente nos cultos, em todos os cultos. Tem um irmão que é pastor, que mora em Goiânia, e hoje eu tenho uma irmã e um irmão que são afastados da igreja, têm princípios, que oram, que falam de Deus, mas não frequentam a igreja, infelizmente. Uhum. E triste porque minhas 2 filhas do primeiro casamento, também criadas na igreja, e o mundo hoje entende que não precisa de igreja. Ah, mas pai, você não precisa estar na igreja para ser de Deus. Não quer dizer que quem está na igreja é de Deus, e quem está fora necessariamente também não quer dizer que não seja de Deus. Uhum. Mas a vida mostra para a gente que normalmente as pessoas que se afastam da igreja se afastam de Deus, até porque não tem quem cutuca. Não lê a palavra, não escuta, quer dizer, vai criando a igreja do eu, que é a igreja mais perigosa que existe. É verdade. Né? E eu sempre fui muito ativo na igreja. Eu tenho 63 anos, mas a minha aparência é de 62, né? Eu sou uma pessoa muito conservada. E eu sempre fui presidente da mocidade, sempre fui regente de coral, sempre gostei muito de música. E mesmo quando eu fui para a faculdade... Aliás, acho que a faculdade foi a época mais intensa da minha vida na igreja, participando da igreja. Foi uma época maravilhosa. E eu sempre eu nunca, nem nos momentos que eu tropecei na minha vida, eu nunca me afastei da igreja. Nunca me afastei de Deus, principalmente, tá? Voltava com o rabinho no meio das pernas, com uma vergonha danada, não voltava para Deus, mas olhava para Deus, pedia perdão pelas coisas, sempre procurando crescer. E com 63 anos eu falo, ainda sou uma criança. Uhum. Eu faço uma atividade física de manhã, então eu saio escutando a Bíblia 1 hora, das 6 às 7, 3, 4 vezes pela semana, durante a semana. E eu falo, caramba, eu escuto coisas, eu leio ali que eu não tinha percebido. Uhum. Um exemplo simples, tem 2 Judas entre os apóstolos. Uhum. Eu nunca tinha percebido isso. Caramba, Judas Iscariotes. Então são coisas que a gente vai lendo. Você pode ter lido 500 vezes ou ouvido a palavra 500 vezes, mas tem um dia que aquilo vem para você. Então para mim é um crescimento constante. E é uma verdade. Parece que os ouvidos espirituais, né, vão ficando aguçados na medida que você mergulha mais, né? E essa oportunidade de comunhão entre os irmãos é uma oportunidade de crescimento mútuo. Você, ao compartilhar o seu entendimento sobre a palavra, as suas mazelas, as suas dificuldades,
e receber aconselhamentos, tudo isso é muito importante. Se você não estiver no corpo de Cristo, você não consegue ter esse tipo de experiência. Eu queria começar lendo Efésios 2, versículo 8 até o 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu já conheço o Calçada há alguns anos, até antes mesmo de congregarmos juntos no Evangelho Simples, né? Como médico. E o Calçada tem uma característica particular, é uma característica dele, que é sempre estar em contato, né? Sempre manda uma mensagem, pergunta como é que tá, liga, como é que estão as coisas. E isso tem muito a ver com, entendo eu, com a graça que você recebeu nessa criação com os seus pais, nessa coisa de igreja, né, de manhã, de tarde, de noite, de nunca sair da igreja. E esse argumento de que não é necessário ir à igreja, porque tem muita gente que está na igreja que não é salvo, deixa eu dizer uma coisa para você, estatisticamente, é muito mais fácil uma pessoa que está fora da igreja ir para o inferno do que quem está na igreja. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você está numa igreja séria, você está ouvindo a palavra de Deus. Em algum momento o Espírito vai falar com você. E se você não endurecer o coração, ele vai fazer morada. Eu sei que você tem um processo dolorido, queria começar por ele. A gente precisa de polêmicas, né, Helder? Hoje vai ter polêmica. Vai ter polêmica, a gente precisa de polêmicas. Como que foi desse início seu, Calçada, na igreja e tudo mais, nesse desenvolvimento? Você me disse que tem 43 anos de fé, então você se converteu por volta de 20 anos. O que mudou na sua vida a partir dali? Como é que foi essa caminhada? O que você acha que o fato de ser convertido mudou a trajetória da sua vida, principalmente na juventude? Existe uma fase da vida muito complicada, muito delicada, que se chama faculdade. Uma pessoa que faz um curso de psicologia na sua cidade, ele vai ter lá a sua influência, mas ele tem o trabalho, tem a família perto, tudo. Eu fui estudar numa faculdade a 450 quilômetros de São Paulo. Eu tive o privilégio morar numa casa muito boa. Eu não paguei um centavo. Do primeiro ao último dia, um amigo do meu pai cedeu essa casa, onde moravam 2 cunhados dele. Tinha empregada, não pagava empregada, água, luz, aluguel, só a comida que a gente rachava os 3. E isso fruto de uma amizade do meu pai antiga, que se perdeu durante 20 anos. E esse cara procurou o meu pai comentou que estava com 4 filhos, um estava prestando medicina. Quando eu entrei em Marília, ele ligou para o meu pai e falou assim: seu filho já tem onde morar. Então eu morei com muito conforto, com muita alegria, cercado de pessoas boas, maravilhosas, que me atenderam. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. Eu tinha consciência que eu sou do barulho, eu sou da bagunça, eu sei disso. Eu gosto de agito, eu gosto de brincar, E eu falei, longe dos meus pais, numa cidade maravilhosa, muita menina, Marília é uma cidade que tem muita mulher bonita. Eu falei, isso não vai prestar. Porque se tem mulher que gosta de homem feio, sempre tem. Tem pouco homem. Então é o bom de papo. Então, eu fui sempre firme na igreja, participei bastante. E eu não tenho uma data, eu queria ter uma data que eu falasse, no dia 20 de janeiro, que nem o Eros fala, 53 anos agora, de até eu não tenho. Mas eu me lembro que eu aceitei a Jesus quando eu era adolescente na igreja presbiteriana de Ruth Ramos. E a partir dali foi um desenvolvimento, sempre um desenvolvimento com experiências. Na faculdade, eu vejo hoje, nós tivemos um encontro agora de 35 anos, e foi muito bacana. Alguns me chamam de pastor. Eu falo, não sou pastor, não. Sabe? Quando teve o encontro de 30 anos, que teve teve um culto ecumênico, foi numa igreja católica, um pastor, um padre, um espírita, e eu fui chamado como pastor, não como pastor, mas eu falei no lugar dos evangélicos.
E quando teve a oração, pediram na reunião no hotel, e pediram para mim fazer oração. Então eu acho que foi uma coisa que ficou. Você entende? E o mais bacana que eu falo eu participei de todas as festas da faculdade. O que eu podia, eu participava. Eu nunca deixei de ir em festa. Festa de faculdade é na quinta-feira, porque a maioria mora fora, então quinta-feira eu... Mas eu nunca deixei de ir na igreja por causa daquilo. Então, eu estava lá, mas eu não precisava de fumar maconha. Então, eu estava bem. Então, eu participava, não era aquele crente chato que não participa de nada, que não fala. Eu participava das coisas, e eu acho que eu deixei ali uma imagem boa, porque hoje o pessoal fala, às vezes liga pedindo oração, acho uma coisa muito bacana. Como cristão, eu acho que ficou uma marca boa. Eu sempre sou corrigido pelo pastor Pedro Lima, pastor Pedrinho. Quando alguém se refere a mim por conta do que a gente está fazendo, né, como pastor, e eu falo assim, eu não sou pastor. E ele fala assim, Temer, nunca mais diga isso, porque você já tem função pastoral. A partir do momento que você cuida de pessoas, você passa a desempenhar o papel de pastor. Então talvez você ache que eu não sou pastor porque não foi designado por homens, né? Mas se você cuida de pessoas, assim você é. Nessa sua trajetória pós universidade, você se casou. Sim. Como foi esse processo? Eu conheci a minha ex-esposa em Marília, no último ano de faculdade. Nós começamos a namorar e eu queria ficar em Marília, mas não entrei na residência lá e entrei aqui. Então, nós casamos já logo no primeiro e segundo mês da residência aqui em Taubaté, e ela veio para cá. E ficamos 24 anos casados. E eu sei que tem um processo dolorido para você, não sei se você gosta de falar ou não, mas polêmicas, né, Alder, fazem parte aqui do nosso script. Fazem parte, hoje vai ter. Eu sei que tem um processo dolorido do seu entendimento, como cristão que relacionado ao divórcio. E eu queria ler um texto aqui para dar um gancho para essa conversa, que está lá em Mateus 19:8. Eu vou ler o 8 e o 9, que diz assim: Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas a princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mas aí, para não ficar muito pesado para você, eu já fui lá pegar uma passagem de Isaías 43:25, que diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Mas como que você organiza isso na sua cabeça? Porque eu sei que isso é o tipo de conflito. Eu passei por muitos conflitos como esse, em função de coisas passadas, né? Antes da efetiva conversão. Como que você organiza isso hoje, do ponto de vista, você está no segundo casamento, tem filhos do primeiro, como que é isso? Conta para nós. Eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso. Provavelmente eu vou dormir no quintal hoje de novo, porque a Jaque não gosta que eu fale isso. Eu falo quando precisa, eu tenho ressentimento, mas eu estou perdoado, eu estou muito em paz com Deus. Inclusive, eu venho de uma igreja que eu tive alguns problemas com relação a perdão, sabe? Eu fui expulso da igreja, né? Eles falam excluído, que é um nome mais bonitinho, mas é expulso. Te convidaram a sair. Expulso da igreja por questão do adultério. Que foi inclusive colocado publicamente, tudo que são normas da igreja, tudo. E eu cometi adultério, não vou citar o nome da Jaqueline, porque não tem nada a ver falar da pessoa, tá? Mas então, aí fica subentendido. Subentendido, exatamente. E eu acho que se eu pudesse voltar o filme da minha vida, certamente essa seria a coisa principal que eu mudaria, porque eu poderia ter terminado o meu casamento de uma maneira digna, Deus não se agrada de separação. A separação não é do Senhor. Eu conheci a minha esposa hoje dentro da igreja.
E eu sei que Deus abençoa o meu casamento. Mas quem propiciou isso tudo foi o diabo. Eu tenho plena consciência disso. Não foi Deus que falou, olha, tem uma mulher ali melhor que a sua, olha que bonita. Ele não pode negar a si mesmo. Sim, né? Então foi dentro da igreja, eu e ela sendo cristãos e atuantes na igreja. E durante alguns anos eu não tomava Santa Ceia porque eu não merecia. Eu aprendi na igreja que eu não merecia isso. Você entende? Eu não merecia. Um dia, durante um culto lá na igreja da cidade, o pastor Douglas que estava lá, ele falou, você que é irmão nosso, está com a gente aqui, mas você não toma Santa Ceia porque um pecado que já foi perdoado, você já pediu perdão para quem precisava e principalmente para Deus. Quem te perdoou, não é da tua conta. Sim. Mas se reconcilie com Deus, faça parte da Santa Ceia, você não está excluído da Santa Ceia. Aquele dia foi muito gostoso, muito gostoso. Eu tomei a Santa Ceia com a alma em paz, foi uma coisa muito bonita. E eu lembro de Paulo, que perseguiu a igreja. Paulo foi um grande perseguidor da igreja, e eu acho que quem conhecia Paulo e visse Paulo depois, fala assim, não boto fé nesse cara não, Paulo. O cara matava os crentes, botava os caras, os cristãos, né, pendurados. E eu não sei se você que está assistindo aí sabe, mas Paulo escreveu 80% do Novo Testamento. Né? E um grande perseguidor, e foi um grande filho, um grande pai da nossa igreja, um grande amigo de Deus, que Deus usou muito a vida dele. Ô, Calçada, deixa eu pegar um gancho. É até uma discussão minha frequente com alguns irmãos, que eu tenho a oportunidade de ter momentos de mesa. Você que está assistindo, ouvindo, e deve estar pensando assim, mas cara, o cara dentro da igreja é cristão e adultera, e depois se divorcia da esposa para casar com a outra, segundo casamento, etc. e tal. Não existe relativização do pecado. O Calçada não está aqui justificando que não houve um erro. O que a gente precisa entender é que a igreja é uma amostra social daquilo que vivemos em sociedade. E nós, como sociedade, temos as nossas mazelas. Cada um com a sua. Né? O pecado do Calçada foi um, o meu foi outro, do Helder foi outro, você que está ouvindo são outros. E não existe um perfil perfeito de conduta para você seguir com uma lista de regras para que você seja salvo. Isso não é o Evangelho, isso é a religião que apresenta. O Evangelho é você chega até Jesus da forma como você está, mas à medida que você se reconhece como o fracasso humano que todos nós somos, e deixamos o Espírito Santo fazer morada em nós vamos tendo o nosso coração de pedra transformado em carne, e as nossas ações tendem a ter uma coerência maior com aquilo que o Evangelho traz. E não como regra, mas como uma consciência de que pode até ser lícito, mas não convém. Pode até ter uma aceitação social melhor, sem dúvida nenhuma que uma mentira é mais aceita do que um cara que é pedófilo. Então você vai classificar um mentiroso como menos grave do que um pedófilo. Mas para Deus, à luz da Bíblia, não existe classificação de pecados. Pecado é pecado. E aí fica numa discussão infantil de Velho e Novo Testamento. Porque o Velho Testamento apontava para a vinda de Jesus e existia um conceito histórico que era para que aquela sociedade daquela época entendesse o que Deus estava querendo mostrar. No Novo Testamento, Jesus foi sacrificado para nos reconciliar com Deus, o sangue derramado nos purificou de todos os nossos pecados e a gente pôde voltar a ter uma relação com Deus na certeza que somos salvos. E aí entra um ponto de inflexão e às vezes discordância da visão do Evangelho, que é você salvo, não viver em novidade de vida. Então, eu creio num Evangelho onde, a partir da transformação dessa legítima conversão, você passa a agir e reagir não conforme a sua própria carne, mas conforme o Espírito manda.
E esse é um processo gradativo. Só que isso não significa que você, vez ou outra, não vai dar uma escorregada. Não somos infalíveis. A grande questão é o que você faz a partir do momento que você escorregou. Você se volta aos pés da cruz, se arrepende, ou você está com a sua consciência cauterizada. Então esse é um ponto que eu acho interessante a gente abordar, porque senão dá a impressão que você, uma vez salvo, você pode continuar com aquela sua velha vida. E não é isso que o Evangelho traz. O Evangelho traz que você não é salvo por obras, nós lemos aqui. Mas você acaba se posicionando de uma forma diferente porque é natural. Isso é uma chamada metanoia, né? É a transformação da sua mente. Esse peso, Calçada, que você, durante um bom tempo que você está colocando, você levou, como que você saiu dele? Como que você entendeu que você entregou isso aos pés de Cristo e isso foi resolvido diante de Deus? Sim. Conversando com alguns pastores, e é interessante que existem divergências entre pastores dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja presbiteriana, há quem concordasse e muitos que discordaram da atitude da igreja, já que estava sendo colocado o pecado, estava sendo resolvido. Mas um dia eu entendi que a graça superabundou, Jesus levou para a cruz todos os meus pecados, desde aquela mentirinha para minha mãe, sabe, desde aquela vez que eu fui pego roubando chicletes no mercado, sabe, desde aquela vez que eu deixei de pagar um imposto de renda porque eu dei um recibo para levar vantagem, até o meu adultério. Tudo que foi feito de errado foi colocado aos pés da cruz e eu tenho toda a paz do mundo, você entende? Para falar sobre isso e para dizer aos casais, fuja do adultério. Fuja do adultério. O adultério, eu vi uma vez isso, ele nunca começa na cama. O adultério começa aqui, começa no celular, começa numa ligação, num sorriso. E o diabo, ele é muito perspicaz, ele é muito atento, ele sabe aquele momento de fraqueza que a pessoa tá na academia, a esposa tá lá e tá meio brigada com o marido, aí chega aquele cara legal, batendo papo, que não tá afim de nada, o cara é amigo só. Fala, poxa, é duro, né? Você é uma pessoa que não merecia passar por aquele cuidado, aquele carinho, e aquilo vai criando, o alicerce sendo corroído, o alicerce sendo corroído. E a melhor maneira que tem de não deixar uma coisa evoluir é cortar o mal pela raiz. Então hoje eu tenho a experiência de ter tido um pecado que me trouxe milhões de consequências, traz até hoje. Hoje eu carrego as consequências do meu pecado. A minha família, a minha esposa não se dá muito bem com as minhas filhas com ela, o que é uma coisa muito triste e pesada para mim, porque eu sou muito família. E eu entendo que agora eu tenho uma família maior, eu não tenho duas famílias. Eu tenho uma família maior, eu sofro muito com isso. Mas eu tenho toda a consciência tranquila, porque na cruz todo o sacrifício foi feito. E a minha luta é o quê? Para que eu nunca mais cometa esse pecado e possa conversar com as pessoas que chegam perto de mim com algum tipo de... e falar a mesma coisa. Cara, tu não imagina como uma aventura pode custar caro. Como uma aventura custa caro. E custa. Custa muito caro. Eu pedi perdão para o meu pai, para minha mãe, pedi perdão para o meu sogro, para minha sogra na época, para as minhas filhas, para minha ex-esposa. E é difícil, isso é uma coisa que você tem que... meu sogro, não é mais meu sogro, minha sogra, não. São pessoas que eu amo, que eu tenho um carinho, tenho contato até hoje. Muitos anos de convívio, né? Muitos anos de convívio. Tenho contato até hoje. Não sei dizer se eles gostam ou não gostam, mas eu ligo sempre para eles. No Natal, no aniversário, às vezes em data que não tem nada a ver. Ligo e aí, tá tudo bem, cada 1 mês, 2 meses. Por quê? Porque são avós das minhas filhas, são os avós das minhas filhas, e são pessoas que eu tenho amor. Então, foi importante porque Deus fala que
quando você pede perdão dos seus pecados, ele pega o teu pecado e lança no fundo do mar. E quantas vezes que eu cheguei, Senhor, me perdoa, e eu imagino, mas o quê? Aquilo está lá no fundo do mar, aquilo acabou. Então, a partir do momento que eu aceitei isso, acreditei e pus no meu coração, que eu fui perdoado. E tem um ponto importante que é bíblico também, que é você trazer isso à luz, né? Porque tem um monte de gente com um padrão social perfeito, cheio de pecado escondido. Só que essas pessoas se enganam que quando você acha que esse pecado está escondido, Deus já enxergou, já viu as consequências, já enxergou lá na frente, e quanto mais você coloca escuridão sobre ele, tenta esconder, menos você consegue tratar, né? É muito legal essa conversa aqui, embora não tenha sido combinada, eu não combino nada do que eu vou conversar aqui com ninguém que eu trago aqui, para deixar uma coisa bem espontânea mesmo. Esse é sempre o objetivo, porque ele está tendo a coragem de dar cara a tapa num assunto delicado, no sentido de mostrar para você as armadilhas que ele mesmo já falou. Então, é realmente importante, porque casamento, eu vou fazer, Calçada, com a Verusca agora, se eu errar agora, o Helder, ela vai pegar no meu pé. Mais um para dormir na sala. Mas são mais ou menos 2. Eu acho que eu vou fazer 22 anos de relacionamento com ela. A gente tem... 20 ou 24? 13 de casado. E o casamento é um exercício diário de você fazer o outro feliz e não querer ser feliz, né? Eu acho que essa é a melhor definição. Mas é difícil. Aliado a todos os problemas que a gente tem fora e acaba trazendo para dentro de casa, a mulher ainda tem as questões hormonais que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Né? Então você tem que sempre estar atento à aliança que foi feita, porque senão você realmente desvirtua isso, né? Acaba levando isso para um lado que não deve, de fato. Virada essa página, assunto delicado, polêmico, dá para a gente fazer vários recortes, Helder? Temos vários cortes aqui com títulos chamativos, hein? Eu queria saber, Calçada, você como médico, a gente sabe, e a classe médica é uma classe que não por vontade própria, eu acabei conhecendo bastante. Médico tem um quê de se achar Deus, Céticos, né? E assim, fé extremamente pouco desenvolvida, né? A grande maioria deles não acredita fora da ciência. Como é você já sendo crente durante a sua faculdade de medicina, né? E muitos anos de medicina já atuante. Como é que é você ser um médico crente, cara? Como que é isso no dia a dia? Infelizmente nós somos exceção. Eu tenho todos os dias, eu ponho em vários grupos um versículo da Bíblia e um bom dia. E tem um grupo de cardiologistas do Vale do Paraíba, que inclui aqui o fundo do Vale, Litoral, Campos Jordão, Santo Antônio. Então é um grupo grande, vai até Jacareí. E todo dia, hoje, eu ponho um versículo e tem um cardiologista que rebate. Rebate pesado. Sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Já me ligaram e falaram, por que você não manda esse cara pras favas? Não, eu não quero causar polêmica, eu não quero ficar brigando no grupo também, sabe? Mas todo dia ele lê um versículo da Bíblia. Tá bom, todo dia ele lê um versículo, já tem um ano e meio. E olha, não sei quem é, mas se você tá tão incomodado, é o Espírito falando com você. Sim, o cara todo dia... talvez muitos achem que... Não acredito que o cara, sabe, formado com uma faculdade acredita nesse tipo de coisa, sabe? Mas a gente vê que no consultório, principalmente, a carência do ser humano é muito grande. Por trás de muitas doenças, eu não vou dizer a maioria, mas uma grande parte, existe uma doença emocional que a pessoa carrega. O organismo, ele sinaliza para você, através de um órgão do corpo, uma mazela que você tem. Então, por exemplo, é muito comum problema de estômago, dor de estômago, você vai lá ter uma gastrite de origem nervosa, tá? Uma depressão, época da pandemia, a gente ficou
abismado de ver o tanto que aumentou o índice de suicídio, de pessoas que não suportaram o isolamento, não suportaram esse distanciamento da família. E as doenças têm um fundo emocional muito grande, tá? E você, quando você pode abordar uma pessoa, e quando ela está nesse estado, dificilmente ela recusa uma oração. Escuta, olha, acabou aqui a consulta, nós estamos conversando, eu posso fazer uma oração por você? Normalmente acaba em lágrimas. E eu tenho uma característica que é da minha família, nós somos chorões, nós somos muito chorões. E normalmente eu acabo chorando junto com a pessoa. E assim, isso cria um vínculo muito bonito. 20 anos depois de um acidente que eu sofri, uma pessoa levou lá para a Vânia, que é a minha ex-esposa, e colocou lá: de noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E esse versículo, que é o Salmos, capítulo 30, versículo 5, me acompanhou há muitos anos, porque naquele momento era tudo que a gente precisava de ouvir. Olha, vocês estão passando por uma noite de dor, de sofrimento, que vai durar. Não é uma noite que começa às 19 e acaba às 6 da manhã. Essa noite pode se prolongar por muito tempo, mas a alegria vem pela manhã. E que alegria, depois de uns 20 anos que eu escrevo esse versículo num papelzinho, entrego para a pessoa, falo algumas coisas, e uma moça veio e falou assim: olha, esse papelzinho faz 20 anos que você me entregou e me acompanha todos os dias. Então, uma coisa pequena, você fazer um versículo, falar com a pessoa: olha, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Então, uma senhora me falando agora, semana passada, 2 filhas, uma filha recém-formada na medicina, 1 ano de formada, aqui em Taubaté, e se suicidou. Eu fiquei imaginando a tristeza, o buraco no coração dessa mãe. O buraco e a tristeza. E eu falei para a senhora acredita em Deus? Acredito. Eu falei: a senhora deve ter se revoltado muito contra Deus. Eu falei: eu não conseguia falar esse nome, Deus. Eu falei: então, eu tenho coisas que eu não entendo de Deus, tem muita coisa que eu não concordo com Deus, mas em tudo eu sei que tem a mão de Deus. E se tem a mão de Deus, mesmo que eu não entenda, eu sei que era o melhor para acontecer. Ela falou: não, hoje eu estou em paz com Deus. Eu falei: essa revolta é muito comum no começo. Quer dizer, não foi Deus que fez a sua filha se suicidar, mas a gente fica querendo colocar nas mãos de Deus que aquilo não tivesse acontecido. Então, eu faço muito dentro do meu consultório um palco para poder falar da palavra de Deus. Eu falo bastante. Eu acho que é uma coisa que, como está muito ligado naqueles momentos de problema de saúde e tudo, isso é uma coisa que é muito boa. E é uma coisa que a gente pode fazer, não precisa ser médico para fazer isso. No seu dia a dia, eu vi um videozinho esses dias de um cara que foi encontrado no refrigerador da empresa, e esse cara estava quase morrendo. E aí o porteiro, procurando ele, abriu o refrigerador, porque ele entrou e sem querer fecharam a porta. Não pegava celular, não pegava nada. Falaram: mas porteiro, mas por que você foi? Ele falou: porque esse é um dos poucos que todo dia chega, fala bom dia, como foi a sua noite, como foi o seu fim de semana. Na hora de ir embora ele sai e fala: Deus seja com você, bom descanso. E naquele dia ele falou bom dia para mim, mas eu vi que ele não saiu. E eu saí procurando ele e salvou a vida do cara. Não sei se isso é um exemplo aleatório, se foi um fato que aconteceu, mas é uma coisa muito fácil de acontecer. Um bom dia que você dá todo dia para a pessoa pode mudar uma vida. Uma pessoa que está muito triste, fala: olha, Deus te abençoe. Caramba, naquele momento foi como os Salmos, capítulo 30, versículo 5. Naquele momento de dor e de angústia, ela ficou 28 dias internada. Escutar que de noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, foi tudo que eu precisava, foi o refrigério que eu precisava. Isso que você está contando dessa paciente, eu separo os versículos antes aqui, mas é incrível que sempre dá o gancho, né? Você deve ter feito isso por muitas outras pacientes, né? E você ficou sabendo dela porque ela voltou para agradecer, não é isso? Lembra o que está lá em Lucas 17, e eu queria ler aqui, é um pouquinho longo, mas presta atenção que é importante. Do versículo 12 até o 18.
Diz assim: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E agora, quando o Calçada contou a história dessa paciente, me veio isso à mente, né? Quantas são as pessoas que ele atende todos os dias, que semeia a palavra de Deus, e ele sequer sabe se aquilo fez diferença na vida da pessoa. Mas com toda certeza, uma semente lançada, quando cai em terreno fértil, dá fruto. A palavra semeada não volta vazia, como diz a palavra de Deus, né? E a gente crê nisso fortemente. Eu creio nisso fortemente. Calçada, eu não sei se temos aí comentários, perguntas. Temos comentários e perguntas aqui, registrando mais uma vez aqui o Rafael, que está com a gente, o Jonathan, o Walter, Matilda, são pessoas do nosso ministério. Você sabe que o Rafael está querendo me derrubar, né? Porque vez ou outra ele vem apresentar aqui, e aí agora o pessoal fica falando que ele apresenta melhor do que eu, Helder. O que eu vou fazer com isso? Vou deixar ele apresentar mais vezes. Nós vamos fazer uma enquete aí, tá? O El mandou aqui, tá? Uma pergunta, Calçada. Se você já presenciou, vivenciou milagre nos ambulatórios ou mesas de cirurgias. E também o Jonathan perguntou aí sobre qual a preocupação que a pessoa tem que ter antes do coração dela parar de bater. Os milagres, eu já vi coisas que não existia explicação e vi coisas que pensaram que era milagre e acabou em tragédia. Um pastor passou comigo, 2 filhas eram auxiliar de enfermagem no hospital e ele estava com câncer na vesícula, que é uma coisa muito grave. E elas me ligaram e falaram: meu pai tem que fazer uma cirurgia de urgência. Eu falei: traz aqui agora. Fizemos o pré-operatório, pedi os exames. E passou uns dias, eu sei que ele tinha feito o exame, porque ele fez na clínica, e o homem não voltou. E eu liguei para a filha, falei: escuta, cadê teu pai? Era urgente. Ela falou assim: teve uma reunião de oração lá na casa dele, e ele disse que foi curado. Amém. Amém. 2 meses depois ele morreu de câncer. Então eu fico pensando, será que ele entendeu errado ou será que Deus falou errado? Você entende? Então isso é muito difícil. Então eu já vi coisas que pensava que era um milagre e não era. Eu gostaria de acreditar que todas as pessoas fossem curadas. Quantas vezes eu entro na UTI, tem gente nova lá que fala: meu Deus, que tristeza. E vi coisas que só mesmo Deus pode fazer. Mas o que eu acho muito bonito é os milagres que eu não vi. Você entende? Eu estar aqui é um milagre, eu vim de moto. Pode acontecer tanta coisa, pode ser um acidente, pode ser um AVC, pode ser um atropelamento. Existem muitos milagres que a gente não vê e que acontecem a cada dia na vida da gente. A cada dia. Mas eu presenciei cenas e relatos também, coisas que eu vi, de coisas que só mesmo por Deus. Só Deus mesmo que podia ter proporcionado aquilo. E a outra pergunta do El foi... sobre qual a preocupação que a pessoa deve ter antes do coração dela parar de bater, que você é um especialista aí, né? Bom, se parar de bater, ferrou, né? Se parar de bater. É bom deixar trabalhar bem. Eu brinco no consultório, ao contrário da minha esposa, também não vou citar o nome da Jaqueline de novo, mas eu me cuido pra caramba. Eu faço exame sem ninguém pedir. Eu vou 3, 4 vezes por ano. O legal é que ele se auto-pede o exame, né? Não precisa passar em médico. Eu peço os exames, vejo o resultado. Mas assim, eu faço colonoscopia, não tem nada a ver com a minha área. Eu faço colonoscopia a cada 3 anos, exame do coração, eu não faço só eletro, eu faço um exame mais apurado, porque eu falo que eu brinco muito com os outros.
E se eu morrer de infarto, vai sair piadinha no meu velório. Então, se eu tiver que morrer de infarto, não vai ser por relaxo meu, é porque Deus permitiu mesmo. Mas a gente tem que se cuidar antes de acontecer. Principalmente porque, biblicamente, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É isso. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo. Tá? Eu ganhei 5 quilos aí nesse fim de ano. E agora estamos na luta. Já perdi 2, até o fim de janeiro tem que perder mais 3. Mas por que a gente tem que se cuidar? Porque eu estou cuidando, não é do meu corpo, da minha saúde. Eu estou cuidando daquele patrimônio que é o santuário de Deus que Ele confiou a mim, para mim cuidar. Para eu cuidar. Para você não fumar, não beber em excesso, não ser sedentário. São coisas picantes para falar, porque eu sei que muita gente não faz isso. Mas é muito importante você se cuidar para a tua saúde. Eu desejo que você chegue na minha idade. Eu não tenho pudor de 60. Sai muita brincadeira, eu mesmo brinco muito com relação a isso, mas eu desejo que você chegue nos 63 anos. Olha, quero chegar nos 70, nos 80. Mas eu não quero ficar ajoelhado pedindo oração. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz 4 anos de cursinho. 3 eu frequentava e 1 eu estudei para valer. E o meu pai um dia falou para mim: filho, não adianta ficar ajoelhado a pedir para Deus te pôr na faculdade. Você tem que fazer a tua parte. E foi 1 ano que eu peguei para valer estudando. Eu gosto muito de uma definição, Calçada, não sei de quem é, não vou lembrar agora, que diz assim que Deus age no impossível. E o possível a gente tem que fazer. Tem que fazer. Né? E eu queria lembrar aqui, Provérbios 8:12, que diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então é um dever do cristão ser prudente e cuidar da saúde. Quem fala muito sobre isso é o pastor Luciano Subirá. E ele vincula, né, esse estilo de vida saudável no corpo, no físico, com o estilo de vida saudável no espírito. Que essas coisas não são desassociadas. E é um fato. E existe um fator assim, muito importante para tudo isso, chamado disciplina. Assim como você precisa ter disciplina para buscar as coisas de Deus, de forma frequente e rotineira, no físico, no cuidado com a alimentação, exercício físico, é a mesma coisa. Isso exige sacrifício. Sacrifício. Eu acordo 15 para 6, eu gostaria de ficar mais 1 hora na cama. Eu gosto de fazer cedinho. E ainda 2 vezes à noite eu vou no Pilates. Isso é uma coisa saudável para o meu corpo, para a minha cabeça. E o dia que eu faço atividade física de manhã, eu não faço na quinta, que eu dou plantão na quarta-feira, então eu saio do hospital e vou direto para casa. Mas o dia que eu faço atividade física, eu fico bem o dia inteiro. É uma coisa muito boa, muito saudável. Calçada, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. A gente chegou aqui nos 5 minutos finais do programa. Uma mensagem sobre essa questão de vida saudável no espírito e no corpo, como pessoa, como ser humano, e principalmente uma coisa que eu vejo em você, posso falar porque somos amigos, que é a preocupação de sempre estar presente, né? De não se deixar ser esquecido, sempre ali com uma palavra de preocupação, de bom ânimo. 2 coisas são muito importantes: o teu corpo e a tua alma. O teu corpo vai acabar, não interessa, você pode ser milionário, pode ser Steve Jobs, pode ser um cara... Chegou a tua hora, chegou. Nós não sabemos a nossa hora, mas é uma obrigação da gente para conosco, para com a nossa família e, acima de tudo, para com Deus, cuidar do nosso corpo. Isso exige sacrifício. E, acima de tudo, cuidar da sua alma. Cuidar da sua alma, porque esta é eterna. O que você fizer aqui é o que vai refletir para o resto da tua eternidade. Eu me preocupo muito com as pessoas que eu amo, porque eu gostaria muito de encontrá-las na eternidade. Então, minha mensagem é: cuide do seu corpo, isso é saudável para você, vai te dar uma velhice
equilibrada, feliz, com saúde, eventualmente doença, todo mundo tem, não tem importância, mas acima de tudo, cuide da sua alma, porque isso vai eternizar a tua vida, vai eternizar os seus dias. Eu digo muito que essa vida aqui passa muito rápido, mas a eternidade é muito longa, demais de longa, então é preciso pensar muito mais na eternidade do que nessa vida aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Ele vai voltar mais vezes, nós vamos falar de outras coisas. Passou tão rapidinho. É rápido, não dá pra gente falar de nada. Eu agradeço. Deixa um beijo pra Jaqueline que está assistindo aí. A Jaque é meu amor. A Jaque é maravilhosa, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que abençoou depois do nosso erro, e como Paulo, que se tornou um perseguidor da igreja, foi extremamente abençoado. Eu vejo que eu comecei a minha vida com a Jaqueline de uma maneira não digna, mas hoje nós temos um caminho juntos com Deus, uma promessa de Deus na nossa vida, e ela é meu alicerce. É isso aí. Pessoal, hoje, como sempre, às segundas-feiras, 18h30, no Coreto da Praça, Barbosa de Oliveira, com início às 18h30, nosso culto ao ar livre. Você está convidado, vai participar conosco. Tem sido bênção, um grande mover de Deus naquele lugar. Testemunhos de cura, testemunhos de libertação. E mais do que isso, é uma oportunidade de comunhão, que tanto a gente falou aqui. Então você está convidado. Na semana que vem, às 12 horas, estaremos aqui com mais um convidado para a gente falar um pouquinho sobre fé, sobre Jesus. E esse nosso desafio diário, que é viver nesse mundo louco aqui. Grande abraço. Grande abraço.